Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 14 de fevereiro, ano 2020. Hoje é sexta-feira. Nossa mensagem de hoje ela está em João capítulo 21. É a partir do versículo 18, que diz assim: na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que nascia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Amados e queridos irmãos, aqui nós vemos uma coisa muito interessante nesse texto. Que nós vemos aqui Pedro e Jesus aqui, né? Jesus aqui nessa conversa com o apóstolo Pedro. Aqui ele diz aqui, ó, na verdade, te digo. Então Jesus ele usava esse termo na verdade duas vezes, na verdade duas vezes, depois ele falava. Ou seja, aqui é a Trindade, né? A Trindade está presente na Bíblia. Na verdade, te digo. Então Jesus colocava as duas pessoas, depois ele falava. Então aqui é uma alusão à Trindade. Então Jesus está falando assim: na verdade, te digo que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isso, disse-lhe: segue-me. Então Jesus estava falando da morte de Pedro, né? E nós sabemos que Pedro foi o discípulo que foi crucificado de cabeça para baixo no império do imperador Nero, do cruel Nero. Quando foram crucificar Pedro, Pedro mesmo se optou por ser crucificado de cabeça para baixo. Ele mesmo disse: olha, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Ou seja, Pedro não quis ser crucificado de pé. Então Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então Pedro, ele, depois que Pedro estava ali nesse discurso com Jesus, aí versículo 20 assim, e Pedro voltando-se viu que eu seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem é esse discípulo a quem Jesus amava? Isso aqui é João, o evangelista, que escreveu o livro do Apocalipse. João, o evangelista, escreveu o livro do Apocalipse. E aqui em conexão com essa passagem bíblica, nós temos 1 Coríntios 15, 51 e 52 e 1 Tessalonicenses 4, 14 e 18, que diz assim: nem todos os servos de Cristo morrerão. Então João o evangelista aqui, ó, Pedro voltando-se viu que eu seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Então Pedro pergunta para Jesus: o que será do evangelista João? Já que todos os apóstolos morreram, né? Todos morreram decapitados, outros foram
cortado o pescoço. E somente João, o evangelista, ele não morreu por decapitação. João, o evangelista, ele morreu de morte natural. Então Jesus disse aqui, ó, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então o que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo o seguinte: eu quero que ele fique até que eu venha. Até que eu venha. E realmente, João, o evangelista, ele foi exilado para a ilha de Pátimo, né? O imperador jogou ele em um tambor de óleo fervente. João não morreu, né? João não morreu de martírio. Depois ele foi exilado na ilha de Pátimo e depois ele morreu de velhice. Então, esse versículo aqui está dizendo o seguinte: disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha. E realmente Jesus foi e se apresentou a João ali no livro do Apocalipse, e ali mandou João escrever o livro do Apocalipse. Divulgou-se, versículo 23 diz assim: divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. E de fato, João morreu depois. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Ou seja, eu quero que ele fique vivo até que eu venha. Realmente aconteceu isso. Jesus manteve João vivo até que ele se revelou a João ali no livro do Apocalipse. Então João aqui, meus irmãos, é uma representação dos crentes que vão estar vivos até o dia do arrebatamento pré-tribulacionista. Aonde que acontece o arrebatamento de João? O arrebatamento de João, ele acontece no capítulo 4 do Apocalipse. Ou seja, depois que termina a última fase da igreja na terra, que é a fase de Laodiceia, aí acontece o arrebatamento de João no capítulo 4 do Apocalipse, ou seja, antes da revelação do anticristo. O anticristo, ele se revela no capítulo 6 do Apocalipse. Então a igreja, ela não vai passar pela grande tribulação. João é levado no capítulo 4 e no capítulo 6 é que se manifesta o anticristo. Então o anticristo, ele se manifesta após o arrebatamento da igreja. Então o arrebatamento de João é uma alusão, é uma representação do arrebatamento da igreja. Da mesma forma que João se manteve vivo até que Jesus se manifestou a ele na ilha de Pátimo. Da mesma forma, a igreja, parte da igreja não vai morrer. Muitos irmãos vão estar vivos até o dia do arrebatamento pré-tribulacionista. É muito forte isso aqui é totalmente profético. Jesus, versículo 22, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha. Então muitos vão estar vivos até que Jesus venha. Da mesma forma que João ficou vivo até Jesus vir e se revelar a ele na ilha de Pátimo. Ou seja, muitos crentes vão estar vivos até Jesus se revelar a eles no dia do arrebatamento, quando ele descer nas nuvens. Então esse texto, meus irmãos, esse texto aqui é de João capítulo 21, a partir do versículo 18, deve ser estudado com 1 Coríntios 15, 51, 52 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 até o 18. Ou seja, muitos irmãos não vão morrer, muitos vão estar vivos no dia do arrebatamento, da mesma forma que João permaneceu vivo até que Jesus veio e se revelou a ele na ilha de Pátmos. Depois, em seguida ali, ele manda escrever as 7 igrejas que representam os 7 tempos da igreja na terra. Imediatamente, quando terminou o último tempo, que é o tempo de Laodiceia, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, o que é que acontece? João, ele é arrebatado no capítulo 4 do Apocalipse. Ou seja, a igreja, ela será arrebatada aonde? No capítulo 4 do Apocalipse. Nós estamos vivendo exatamente no Apocalipse capítulo 3, versículo 14, ou seja, na fase de Laodiceia. E nessa fase de Laodiceia, o Senhor vai tirar a igreja de Filadélfia. Tem um remanescente nesse mundo que não se dobra a Baal, que não se conforma com esse mundo. Esta é a igreja do arrebatamento. Esta igreja, ela vai estar viva, da mesma forma que João se manteve vivo, até que Jesus veio e se revelou a ele na ilha de Pátmos, meus irmãos. Então é uma mensagem extremamente profética.
É uma mensagem maravilhosa que os irmãos devem estudar e pedir a direção do Espírito Santo, porque aqui, meus irmãos, Deus se revela profeticamente a nós. Então, João, ele é uma representação da igreja. João, o evangelista, ele é uma representação da igreja que vai estar viva no dia do arrebatamento e que será arrebatada antes da grande tribulação. Da mesma forma que João foi levado no capítulo 4, antes da revelação do anticristo, que acontece no capítulo 6 do Apocalipse. Então Deus, ele é muito organizado. Deus, ele é um ser organizado. Deus não é um ser de confusão. Deus, ele deixou até na ordem na Bíblia, está na ordem. Primeiro João é levado no capítulo 4, depois o anticristo, ele só se manifesta no capítulo 6, ou seja, a igreja, ela é levada antes da grande tribulação. As pessoas que defendem dessa ideia de que a igreja ela vai passar pela grande tribulação, elas precisam prestar atenção nessas organizações aqui. Deus é organizado. Se a igreja tivesse que passar pela grande tribulação, então no capítulo 4 do Apocalipse aparecia o anticristo. E aí no 6 é que João era levado. Mas aqui está ao contrário. Primeiro João é levado, ou seja, a igreja será levada antes da grande tribulação. Primeiro João é levado, depois que manifesta o anticristo no capítulo 6. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima sexta-feira na presença do Senhor. Vamos estar firmes, porque a trombeta está muito próxima a tocar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.